A ciência ensina que a depressão se trata com acompanhamento, psicoterapia, medicação, suporte social, suplementação, mudança de hábitos de vida no geral. Mas o tratamento ele não basta se a pessoa não quiser se tornar coautora da própria cura. Hoje falamos sobre a depressão, não como uma moda ou como uma desculpa, mas como uma realidade, da alma, do corpo, da nossa vida. O nome técnico é transtorno depressivo maior. A medicina define com precisão um conjunto de sintomas persistentes que vão afetando profundamente o funcionamento emocional, físico, cognitivo e social da pessoa. Uma pessoa com quadro depressivo, ela pode sim ter uma alteração cognitiva. Alguns trabalhos chegam até a mostrar que um quadro depressivo ou ansioso não tratado aumentam a chance de você desenvolver quadros demenciais. Então, para que o diagnóstico seja feito por um profissional de saúde, não é por videozinhos, nem por checklist, mas é necessário um profissional de saúde. É necessário pelo menos ter 5 de alguns sintomas que sejam presentes por pelo menos mais de 2 semanas, que representam uma mudança significativa no funcionamento. Esses critérios eles estão ali no DSM. A gente vai ter humor deprimido, não uma parte do dia, perda de interesse, perda do prazer em quase todas as atividades, uma abulia, alteração no peso, a gente pode ter perda ou ganho significativo de peso sem dieta, Normalmente a pessoa ela pode... vocês vão ver aqui que nessa sequência de sintomas que eu estou falando, a gente pode ter o muito ou nada, Então, a pessoa aumenta muito o apetite ou perde muito o apetite. A pessoa pode ter insônia ou hipersonia quase todos os dias, ou seja, ela dorme muito mal ou ela quer dormir toda hora porque ela está muito cansada, Sente sono o tempo inteiro. Pode ter uma agitação psicomotora ou até mesmo uma lentificação psicomotora. Então a gente pode, de novo, ter um excesso, ou são os extremos, A gente pode ter uma fadiga, muito comum também nos sintomas, nos critérios diagnósticos, é a fadiga ou perda de energia, um sentimento de culpa excessiva, de inutilidade, ou algo inapropriado, uma dificuldade de concentração ou de tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte, ideias suicidas, com ou sem plano, pelo menos um desses sintomas precisam ser humor deprimido ou perda de interesse ou a perda de alegria. A gente tem aqueles sintomas, mas um deles a gente precisa ter ou humor deprimido ou perda de interesse e de alegria. E é muito importante, esses sinais eles não são apenas estar triste, é uma desconexão real com a vida, um vazio que suga a vontade e embota o mundo. É muito comum um paciente depressivo ele não perceber às vezes os sintomas acontecendo. Chega num consultório e fala assim, minha esposa me mandou aqui. Por quê? Porque, sei lá, mandou, ou o meu marido me mandou aqui, a esposa chega lá. Por quê? Fala, não sei, diz ela, é meio assim, diz ela que eu não gosto mais das coisas, eu fico meio irritado demais com coisas pequenas, ou só quero ficar deitado, Ou antigamente eu gostava muito de assistir um jogo, eu gostava muito de fazer tal coisa, de ir um shopping, de mexer com madeira, de cozinhar, e agora eu não faço mais, mas doutor, é porque eu não tenho tempo, é porque agora as coisas estão pesadas, as crianças estão no colégio, preciso trabalhar mais. É difícil o paciente chegar assim, estou deprimido. Então ele vai se justificando, ele vê algum desses sintomas, a maioria das vezes a gente tem ali uns 5, 6 desses sintomas, é difícil a gente achar sozinho, Então a gente pode, de certa forma, dizer que a ciência ela vai estudando o cérebro, a nossa fé vai ouvir a nossa alma, mas quando as duas se encontram, a gente consegue avaliar de uma forma mais séria tudo. O cérebro de quem sofre depressão, ele mostra algumas alterações, desregulações em níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina, substâncias que regulam nosso humor, nosso prazer, nossa motivação. Mas a alma também sofre, de certa forma, ali. Porque o sofrimento ele não se explica apenas em fórmulas. Há dores que não vão aparecer em exames. E assim nasce esse abismo entre o que o mundo vê, que é só cansaço ou frieza, e o que a pessoa vive, que é um colapso silencioso no seu interior. E aí que os maus hábitos fazem um ninho, no cansaço, na desorganização, na fuga, nesse piloto automático. Então, o que eu via no consultório, essas entradas, como eu estava falando ali agora, um paciente ele não percebe a queda dele. Ele chega com alguns sintomas. João, tô com insônia. Insônia campeã, no consultório de neurologia, insônia, enxaqueca, alteração de memória. Então vamos lá, casos do meu cotidiano. O paciente chega para mim, antes de eu falar da insônia, eu vou falar de uma enxaqueca. João tem enxaqueca.
Aí mesmo, como é que é a sua dor? É enxaqueca mesmo, né? Como é que é a dor de cabeça? Não, é dor de um lado só, fica latejando, a luz me incomoda, me dá vontade de vomitar, etc. Beleza, uma enxaqueca mais clássica, né? Unilateral, pulsátil, fotofobia, fonofobia. Legal, tem uma enxaqueca. A enxaqueca é causada por algo. A gente tem umas situações que trazem como consequência a crise de enxaqueca. E aí eu vou conversar com esse paciente, como é que você tá dormindo? Ah, meu sono é péssimo, Ju. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu durmo muito mal, né? Sabe, lá em casa assim, tem 2 filhos, né, pequenos, né, meu marido, tem não sei o que, papapá, e vai conta toda a história. Então beleza, o sono tá ruim. Não, e no final de semana, às vezes, ou quando você tá sozinha, você consegue dormir? Não, mesmo assim não. Eu sempre tive insônia. Sempre a gente tenta buscar. Não, sempre não. Nos últimos 3 anos que eu noto uma dificuldade. Beleza, a gente vai entendendo. Como é que são os seus hábitos de vida? Ah, eu não como muito bem, né? Quando dá tempo eu como qualquer coisa, comida mais rápido, etc. E a gente vai entendendo, tá? Por que você não tá comendo mal? Ah, eu tenho preguiça de cozinhar. Eu fiz curso de culinária, mas eu não cozinho mais. Eu gosto até, sabe? Mas eu não tô mais cozinhando. Tá, legal, interessante. Por quê? Não dá tempo. Vamos escrever aqui num papel como é que tá a sua rotina. Que hora você acorda, etc. A gente escreve lá. Vira e mexe tem uns gaps ali, né? Tem uns buracos, uns espaços que a gente pode preencher. E aí vem uma coisa interessante que eu faço nas minhas consultas. Deixa eu ver seu tempo de tela. Quanto tempo você está no celular? E aí normalmente está lá 5 horas, 6 horas, várias horas Instagram, TikTok, YouTube. E a mesma pessoa que está falando que não tem mais tempo. Eu falei, como é que você descansa? O descanso é isso. Tô cheio, eu gosto de fazer nada, eu gosto que minha mente desligue. Aí eu pego o celular, gosto de coisa inútil. Beleza, mas sempre. Né? Então não tô comendo bem, tô dormindo mal, meu descanso é com tela. Festas, vida social, não, cada vez mais se isolando mais, não quer ficar perto de ninguém. Você tem vontade de quê daqui a, sei lá, qual que é o seu plano de vida? Daqui a 2, 3 anos, quando você pensar, não, vontade de nada, só quero descansar, só quero dormir. A gente vai vendo que tem uma lesão na volição, na vontade daquela pessoa. Não é só uma enxaqueca. Existe um sintoma ali aparecendo, uma ponta de um iceberg, vindo de alguma coisa muito maior por trás ali. E isso é extremamente comum no meu consultório. E é interessante a gente falar isso porque você que está assistindo isso tem que entender que os seus sintomas não são só seus. É muita gente que desenvolve os mesmos sintomas e culminam com essa perda de vontade, com esse mundo mais cinza. Né? Conheço pessoas que chegaram aí trabalhar de pijama. Né? Eu mesmo, no meu processo de burnout, tive um quadro depressivo onde vontade assim, de fazer nada. A mente gostaria que eu tivesse um botão para apertar e tudo ficasse melhor. Mas esse botão não existia, então eu não tinha força, eu já estava entregue. E aí eu fui entender que, na verdade, isso não era eu. Isso era manifestação de uma doença chamada depressão. A gente tem os sintomas depressivos e a gente tem a depressão. Depressão é quando a gente, como eu expliquei anteriormente, entra nesses conjuntos de sintomas por um determinado tempo, aquelas 2 semanas, 2 daqueles sintomas, a gente tem que ter 4, 2 daqueles sintomas tem que ser ali a perda de humor, né, ou a perda de alegria, humor deprimido ou a perda de alegria, de vontade, mas algumas pessoas podem não encaixar exatamente, ter todos bonitinho naquele checklist, mas tá com a sua vida extremamente afetada e achar que é um problema individual, quando não, é a manifestação de uma doença. Então a gente tem que olhar de uma certa forma para isso como um problema verdadeiro. E esses são alguns hábitos que vão alimentando esse problema verdadeiro. A depressão ela pode não nascer só dos hábitos, mas ela vai se fortalecer neles. Por exemplo, dormir de madrugada, comer por impulso, evitar a luz do sol, passar horas em telas, fugir do silêncio, dispensar orações, esse olhar transcendente, recusar compromisso, a gente só fica procrastinando, né? Chega aquele momento que você tem que fazer alguma coisa, não, depois eu faço, depois eu faço. Só quando chegar aquele deadline, aquele momento derradeiro, não, tem que entregar amanhã, então agora eu levanto para fazer. Esses atos somados formam um berço do desespero. E é extremamente comum ouvir isso no consultório. É raro alguém entrar num episódio depressivo vindo com bons hábitos de vida. Tudo bem que a gente pode pensar se isso é causa ou consequência, quem veio primeiro, né? A gente pode pensar numa pessoa que estava fazendo tudo isso bonitinho, a vida estava legal, atividade física, dormindo bem, contato com a natureza, vida social legal, uma vida de oração, e sofreu um trauma mais agudo. Então a depressão ela pode ser proveniente de um trauma mais agudo também. A perda de alguém que a gente ama, é difícil de digerir, aquele processo de luto não fica muito bem definido, a gente viu isso muito na pandemia, né?
A pandemia, algumas pessoas, infelizmente, não puderam, às vezes, ter um velório. Olha o drama como, né, disso acontecendo. Eu, como médico, quantos laudos eu não tive que fazer na minha UTI, né, liberando, olha só, não tem risco de contaminação esse paciente, etc. Podemos fazer sim um velório com o caixão, com a presença, né, do corpo, etc., para os membros, para a família conseguir se despedir e entender esse luto. Então, um luto patológico ele pode se desenvolver num quadro depressivo, mesmo que a pessoa tenha bons hábitos de vida. Mas, via de regra, o que a gente vê no mundo de hoje, no mundo acelerado, no mundo automático, é que quem vem primeiro, normalmente, está sendo esse estilo de vida péssimo que estamos levando. Dormindo de madrugada, tempo inteiro em tela, essa ausência de um olhar para o transcendente, é uma vida de oração frágil. Não estou falando aqui que religião que é a cura de ansiedade, né? Eu atendo padres, pastores, né, membros de várias outras religiões no meu consultório, não é isso. Mas um olhar transcendente, lembrar que essa vida é passageira, ter uma noção que há algo a mais do que só essa matéria, do que só o dinheiro, é extremamente importante. Porque a vida no automático, normalmente, ela vai tolhindo a gente, como se fosse um funil. Ela vai afunilando e a gente só vai vendo algumas coisas. Normalmente é a matéria. É a perda de hierarquia, é problema onde não é problema de verdade. Então o que a gente mais vê é o corpo afundando, a mente afundando e a alma vai se esquecendo de si mesma. Então o caminho de volta, ela começa numa contramão dessa queda. Então é preciso um gesto, um comando, um basta, mesmo sem uma força emocional, né? Porque a alma, quando ouve o corpo reagir, né, com nobreza, ela vai encontrando força, que parecia não existir mais, parecia ser perdida. A ciência ensina que a depressão se trata com acompanhamento, psicoterapia, medicação, suporte social, suplementação, mudança de hábito de vida no geral, né? Mas o tratamento ele não basta se a pessoa não quiser se tornar coautora da própria cura. É muito comum, não é um romantismo, isso é uma decisão. Eu falo isso com meus pacientes no consultório. Sempre chega o paciente e falo assim, ó, 50-50, tá? Eu mostro os 3 pilares do tratamento, escrevo lá, desenho mais ou menos e falo, beleza, eu vou fazer minha parte. Eu me comprometo, eu não desisto do paciente, a gente vai até o final, independente do que acontecer. Mas você tem que fazer a sua. Você está disposto a fazer? A depressão, ela vai tirando, né? Não só a depressão, a ansiedade, os transtornos mentais em geral, ela vai tirando essa sua força, sua capacidade de conseguir mudar. E aí no consultório, diante de um profissional de saúde, você consegue uma certa força. Mas você não vai jogar pra ele só isso, entende? A gente não tem a fórmula mágica. Se a gente soubesse um remedinho pra curar toda a depressão, cara, eu ganhava o Nobel, né? Não estaria aqui. Estaria lá fazendo palestra de como descobrir a cura de toda a depressão. Mas não é assim que funciona. É um processo mesmo. Você está assistindo isso aqui provavelmente é porque você está querendo ganhar conhecimento. E adquirir esse conhecimento vai te ajudar muito a desenvolver um pouco mais essa força, né? Para fazer sua parte. E aqui vão algumas coisas mais simples, assim, 5 atos simples, né, se você praticar com uma certa fidelidade aqui, vão resgatar a ordem que você está perdendo. Né? São coisas mais, não dá para esgotar infinitamente esse assunto. Dentro da nossa comunidade, a gente vai ter aulas específicas pontuando cada um desses temas, a gente vai ficar aberto para discutir e tentar. E mesmo lá vai ser impossível esgotar, mas ali a gente vai conseguir dar atenção a cada um desses pontos, né, com vocês ali presentes. Então vamos lá. Quais seriam esses 5 atos aqui, né, para a gente resgatar essa ordem? Acordar no mesmo horário todos os dias, mesmo sem vontade, né? Um gesto de domínio. O nosso ritmo ele vai regular o nosso humor, né? E o nosso esforço ele vai educar a nossa alma. Então é o nosso minuto heróico. Acordou. É difícil pra caramba, né? Tem gente que, beleza, eu já faço isso, mesmo assim eu tô triste. Não, beleza, que bom, não para. Porque se você parar, você vai ficar pior ainda, né? Então, ter um horário para acordar e um certo horário para dormir, né? Porque é legal, né? Falar pra você acordar sempre no mesmo horário, aí você falar 12:30. Porra, é sacanagem. Né? Tudo bem, se você é trabalhador de turno aí, né? Noturno, beleza, você pode. Mas, no geral, é tentar ter um horário humano, normal, para acordar e um horário legal para dormir. Evitar muito madrugada, né? A gente tem todo um processo do cortisol, da melatonina ali, do ciclo circadiano, em que se a gente for dormir muito tarde, por excesso de tela ou excesso de estímulos, a gente vai ter um pico de cortisol. O cortisol mais alto, ele vai atrapalhar a profundidade do nosso sono, estressa mais. Cortisol mais alto diminui a imunidade, né? Então dormir mal piora a imunidade, dormir mal engorda, né? Aumenta hormônios, diminui o hormônio da saciedade, aumenta o hormônio de fome. A gente tem todo um processo que a gente pode discutir em aulas específicas depois também. Então,
além do autodomínio. Aqui eu tô falando dessa questão do autodomínio, de acordar, pô, tocou o despertador, levanta. Né? Ah, João, é difícil. Cara, uma coisa que eu fiz é tocar meu despertador junto com um reloginho que simula o sol nascendo. Meu quarto é muito fechado de luz. Então, acende uma luzinha na minha cara, fica longe de mim, na parede, e meu relógio desperta. Então, é difícil, né? Eu tenho que levantar para apagar o sol ali que tá nascendo na minha cara e desligar o relógio. Isso me ajudou, né? Porque me atrapalha tentar continuar dormindo. Enfim, caminhar, um segundo ponto, caminhar 20 minutos ao sol, uma exposição à luz natural, vai estimular a serotonina, vai estimular a vitamina D, a produção de vitamina D, que a gente chama de vitamina, mas é um hormônio que está extremamente ligado à depressão e ansiedade, tá? Mas além da química, a gente precisa olhar para o céu. A gente lembra, isso aqui é grande, né? Nossa vida não é enfornada ali dentro de um apartamento, dentro de um carro. A gente precisa de ar, pô. A gente olha aquilo ali, parece que quando você vai para um ambiente aberto, né? Tudo expande junto, parece que você respira melhor, né? Fala assim, cara, as coisas são... minha vida não é só aquilo. Porque um ambiente, às vezes, muito pequeno, muito bagunçado, vai trazendo isso pra gente também, né? O exterior molda o nosso interior e da mesma forma o nosso interior pode moldar o nosso exterior, né? Um é reflexo do outro, como se fosse um espelho de frente pro outro. Então tem trabalhos que mostram, você olhar para um local, para um horizonte bonito, você melhora a liberação de serotonina, ou regula, né? Porque não é só baixa de serotonina, mas é uma desregulação. Então a gente precisa de ar, a gente precisa lembrar que existe um mundo ali. Pô, que estação do ano você tá? Né? Não lembro, pô, estou aqui no estúdio, ar-condicionado ligado, vou pro meu carro, ar-condicionado ligado. Né? Se a gente está no inverno, a gente não vai fazer tanto isso, mas no verão faz isso o tempo inteiro. Eu não lembro como é que tá, se a cidade que você mora é mais úmida ou mais seca. Né? Como é que tá a lua lá fora? Não precisa ser um astrólogo, ser um astrônomo, né? Pô, estuda isso tudo, não é, mas tem uma certa noção, sabe? Como é que tá aquela árvore perto da sua casa na primavera, no verão, no inverno? Quando que a folha fica mais seca? Assim, é lembrar que existe um mundo. Ter um contato com o exterior, isso é muito interessante. O terceiro é cortar o excesso do estímulo digital. Essas redes sociais, elas ficam alimentando a ansiedade, alimentam a comparação, né, a dispersão. Quem está doente, quem está com quadro de depressão, quem está triste, ou quem está só com perda de foco mesmo, quer melhorar sua performance no trabalho, precisa melhorar seu foco, precisa aprender a ficar um pouco em silêncio, precisa de um repouso interior. Essa coisa de estar o tempo inteiro ouvindo música, o tempo inteiro com o celular na mão, vendo um Reels, né? Eu peguei um aplicativo que bloqueia meu celular no horário de trabalho. Então fica de 8 da manhã até o meu horário de almoço, 1 hora da tarde, né? E eu lembro que quando comecei a usar esse aplicativo, eu pegava ele assim e via assim, já bloqueamos 5 vezes, a 5ª tentativa. Eu falei, cacete, tentei abrir 5 vezes meu Instagram, nem percebia, cara. Porque é um movimento de automação. Eu pego ali, liberei um paciente, o outro não chegou ainda, tal, você já pega automático. Tenta tirar isso, essa dispersão. É difícil pra caramba no início. Isso é muito difícil. Mas você vê como que, de certa forma, você vai se acalmar. Você vai diminuir comparação, você não vai nem saber se o fulano de tal, que agora tá com emprego tal, e você ainda não tá com aquele emprego, mas você no colégio você era melhor aluna que ele, ou o corpo da fulana é melhor, ou não sei o que, o fulano tá viajando, você não tem dinheiro para viajar, né? Como é que o fulano tá viajando, cara? Absurdo isso. Então, essas comparações vão acontecendo. Ai, João, eu não tenho comparação. Cara, mas acontece, é teoria mimética, a gente olha e mimetiza aquilo do outro. Então, não tô falando que tem que sair fora, né? Você tá aqui me assistindo no YouTube. Eu produzo conteúdo em rede social, né? Não sejamos hipócritas aqui. Mas assim, você tá precisando de ajuda. Então, dá um passo atrás, dá uma diminuída. Vai restabelecer, assim, um senso de hierarquia em você primeiro. Então, diminua rede social. Isso é muito importante. Você vai me falar depois como é que você ficou. Você seleciona um tempo e vai tentando diminuir. O quarto ponto aqui, comer com ordem e atenção. Tá? Não é uma alimentação desregrada, né? Que você fica o tempo todo comendo qualquer coisa. Pô, você tá no horário de almoço, tenta primeiro, sem celular na mesa, né? Escolher comida de verdade, né? Então, que comida de verdade? O que vende no açougue e o que vende no hortifruti, né? Não hortifruti propaganda, não. Hortifruti de folhas, verduras e frutas, né? Então, você tá ali na feira, pô, você não precisa disso. Você evita alimentos ultraprocessados em excesso, tá? Pô, você quer comer uma batatinha, né? Uma Pringles ou qualquer coisa, não tem problema, mas vamos lá. De novo, a gente está querendo melhorar a nossa performance, a gente quer melhorar aqui a nossa tristeza, quer melhorar a nossa ansiedade, quer melhorar a nossa atenção, quer ajudar alguém. Cara, vamos mudar, tá errado. A gente tá tentando, já tentei de tudo. Se for ver, não tentou não. Não tentou não porque é chato mesmo tentar.
Então, abre mão de algumas coisas. Então, essa alimentação desregrada, ela vai alimentar esse caos interno seu. Então, come bem é um ato de reverência, né, à sua própria saúde, à sua própria existência. Então, a gente vai tentar ajustar esse ponto, beleza? Então, comida de verdade, evita ultraprocessado, um horário ideal para comer. Você ficar muito tempo ali na mesa, também você ficar repetindo várias vezes, também não vai comer muito rápido, né, porque daqui a pouco você vai querer comer um monte de doce. Então, um período normal, normalmente em boa companhia, evitando telas, isso é importante. E o quinto, fazer uma oração, mesmo em silêncio. Né? Ah, João, eu sou ateu, beleza. Então, pensa no seu futuro, pensa na sua vida, pensa você diante da morte, aquilo que você está fazendo. Para quem não é ateu, faz uma oração. Faz uma oração. A prática de oração, né? Essa noção do transcendente, ela traz uma coisa muito interessante pra gente, né? Que é o sentido da filiação divina. Então, assim, você tá mal, você tá perdendo a esperança, né? A doença, a gente lembra que, né? A doença, ela vem e te tira a esperança. Mas a doença é uma doença. Não é você que está sem esperança. Essa doença, ela introduziu esse sentimento de perda de esperança, como se nada mais fizesse sentido, né? Ou de você estivesse extremamente sozinha. Quando a gente faz a técnica de uma oração, quando você busca uma oração, busca rezar, você tem esse contato de novo, né? Com o Pai, com alguém, com esse Deus, que vai olhar para você e você vai diminuir essa sensação do vazio. Então, no meio da noite mesmo, né? Você fala assim, Pai, eu tô aqui, né? Você sabe o que eu tô passando, qualquer coisa assim, em silêncio, uma conversa privada ali. Né? A alma precisa ouvir que ela não tá sozinha. Você precisa falar, mesmo que não for com palavras mesmo, com pensamento. Então, a oração, ela vai te ajudar naquele momento a lembrar que você não está mais sozinho. A lembrar que você tem um Deus que é um pai, que te ama pra caramba, e que tá triste com você ali. Né? Tá triste de você, não com você, mas tá triste de te ver passar por aquela situação. Eu lembro de uma... Né, a maioria aqui sabe que eu sou católico. Eu lembro de quando eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fiquei lá na Espanha, e aí a gente foi conhecer, minha esposa, a gente foi conhecer Ávila, né, uma cidade linda, 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 umas muralhas lindas, e tem lá Santa Teresa d'Ávila, na mística católica e tal, umas histórias maravilhosas, fundou mosteiros, né, conventos, assim, forte pra caramba, uma mulher muito forte. E tinha um quadro mostrando lá, né, uma história, diz a tradição, que ela tinha uma doença em alguns momentos, e eu não conseguia entender se essa era uma doença neuromuscular, né, a ponto dela perder força mesmo e não conseguir pegar a colher com a mão, então ela não ficava períodos, né, como se fossem surtos ali, sem conseguir se alimentar muito bem, ou se ela passava por quadros de depressão, e aí momentos em que ela perdia o apetite e não conseguia se alimentar. E aí, diz a tradição, que Cristo aparece, Jesus aparece para ela, pega ali, não lembro se era o talher ou se o pedaço de pão, corta e entrega para ela, na boca dela, e fala, come minha filha, pesa-me que passa por isso, mas agora se faz necessário. Como se assim, eu tô aqui, pesa-me que passa por isso, assim, eu não tô feliz que você está triste ali, mas eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar disso. Então a prática de oração, ela ajuda muito a gente a entender, né, que não estamos sozinhos de forma nenhuma. Então, só pra gente recapitular, assim, a depressão ela não é uma covardia, ela não é uma falta de Deus, né? Ela acaba parecendo como se fosse uma certa cruz, mas ela não vai se carregar deitada, né? A gente carrega em pé. Então, buscar ajuda não é uma fraqueza, é uma humildade que vai fazer com que você consiga se curar desse processo. É o primeiro passo para sair desse automático, né, quando tudo vai perdendo a cor e não é recuperar a alegria, né? É recuperar a direção. Aí a cor vai voltar. Mas antes dela, você precisa voltar para si, para Deus, para sua vida, né, para essa vida real. Então você precisa lembrar que, mesmo que você não veja mais sentido nenhum, existe sentido ali ainda, porque isso é a manifestação de uma doença. Então lembra que a fidelidade ao pouco é que vai abrir o seu caminho para o muito, para o tudo. É muito importante lembrar que uma doença não define quem você é.